Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Dentro do espírito de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, vamos trazer para hoje o capítulo 6, que trata de o Cristo Consolador. Vejam que há uma expressão maravilhosa de o Cristo Consolador, que vamos aqui tecer alguns comentários a respeito do que se torna, do que se faz, do que significa este Consolador. Normalmente imaginamos que Jesus esteja sempre passando a mão sobre nossa cabeça, nos confortando, nos consolando, como diz a palavra, e nos esquecemos de um compromisso que temos para com Ele, o Cristo, na reciprocidade deste conforto que Ele nos oferece quando dele precisamos. Então é necessário que a nossa união com o Cristo, a nossa aproximação para com Ele, para com os seus ensinos, seja verdadeira, seja de fato, para que possamos usufruir deste consolo que tanto sonhamos, principalmente nos momentos mais complicados que a vida nos apresenta. Então, este capítulo nos fala do próprio Cristo dizendo: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Ou seja, o mundo ainda não está preparado para conhecê-lo, mas todos um dia conhecerão. Continuemos. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Permanecerá conosco, estará em nós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Isso está no capítulo de João, capítulo 16, do livro do Evangelho de João. Jesus promete, então, um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido, ou mal compreendido, ou mal interpretado, como ainda na atualidade encontramos nas traduções e nas interpretações ao gosto de cada um. Então ele continua dizendo: o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento. Kardec, quando codificou a doutrina espírita, foi aquele instrumento, com toda a sua capacidade que foi necessária, como educador que era, para sistematizar, enfeixar tudo o que antes havia, para compor o livro dos Espíritos sob a inspiração dos espíritos superiores. Kardec foi o codificador de todos esses ensinos, desde eras remotas, desde Moisés, na primeira revelação,
quanto de Jesus na segunda, vindo o Espiritismo na terceira revelação completar esses ciclos de conhecimento que a humanidade vai sendo preparada para receber com a sua melhor maturidade, melhor compreensão. Então, o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios, algo que, não estando preparado para ser recebido, foi ocultado. E aí, então, com o desdobramento das civilizações, com a melhora da humanidade, as verdades vão sendo reveladas gradativamente. E hoje nós temos o Espiritismo nos trazendo informações que antes não tínhamos. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Essa é a diferença. Porque, de certa forma, todos nós sofremos de alguma maneira. Seja pela responsabilidade perante o crescimento espiritual, seja pelos restolhos que ficaram de reencarnações passadas, que agora exigem reparação, de qualquer forma, nós não temos uma vida tranquila. Estamos sempre sendo acionados para uma melhor compreensão. E para compreendermos essas coisas que envolvem a vida de cada um de nós, é necessário termos orientações. Não mais podemos nos confortar, nos consolar com os mistérios de Deus. Mistérios de Deus são aqueles que ainda não conhecemos, porque Deus não tem mistério algum para os seus filhos. Então, o Espiritismo, como ele diz, vem nos dar um significado, ressignificar até o sofrimento que possamos vir a enfrentar no nosso dia a dia como espíritos reencarnados. Então, eu gostaria de apresentar a vocês o que o Espiritismo, no seu todo, nos proporciona, nos propicia, nos ensina, nos esclarece. Então, o consolo que nós tanto almejamos daquele aconchego com o Cristo vem na forma de esclarecimento, porque a criatura, sabendo por que essas vicissitudes que a vida lhe apresenta, sabendo a razão disto, evidentemente se torna mais preparada, consciente daquilo que lhe é mais necessário, que lhe é conveniente. Então, de um livro chamado Vinha de Luz, nós tiramos aqui algumas informações que as outras denominações religiosas não oferecem aos seus seguidores. Somente o Espiritismo vem nos dar essas noções que vamos listar em seguida. Então ele diz assim: iniciados na luz da revelação nova, que é o Espiritismo, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Não é que nós façamos uma classe à parte, mas aquele que se interessa pela verdade do espírito, pelo sentido da vida, encontra no Espiritismo todas as respostas e, com isto, ele se torna senhor de suas ações, porque sabe o porquê de cada uma delas e suas consequências. Então, vamos listando aqui o que ele nos revela. Em verdade, nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Isso já muda o enfoque.
Nós sabemos que a morte diz respeito somente ao corpo físico. O espírito é imortal. Então, passar por esta reencarnação, habitar um corpo físico, deixá-lo pela morte deste e prosseguir é a nossa jornada evolutiva. Não há solução de continuidade. Nós estamos em marcha para o progresso espiritual necessário. Então, saber disso já nos traz um grande conforto, um grande consolo, não é verdade? Nós sabemos que nos encontramos na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Nós sabemos que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Nós sabemos que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Sementeira de agora que é livre. Usamos o nosso livre-arbítrio para semear, mas a colheita é a consequência, é o resultado daquilo que foi semeado. É a lei de causa e efeito. Então não há por que estranharmos a justiça divina, porque ela se cumpre integralmente com todas as criaturas, em tudo que por Deus foi criado, e nós temos então uma resposta que nos elucida, que nos esclarece, que nos conforta por sabermos que o bem de hoje será o bem amanhã e vice-versa. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. A oportunidade do trabalho no presente é uma bênção do poder divino. E muitas vezes nós falhamos nessa interpretação. Que nós achamos na crosta planetária em excursão de prazeres, ou melhor, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Sabemos que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Sabemos que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, o espiritista cristão sabe tudo isso, ou, pelo menos, deverá saber, buscar saber, entender e viver. Efetivamente sabemos tudo isso. Nós, espiritistas cristãos. Porque ainda os demais segmentos religiosos não têm isto para oferecer aos seus profitentes, aos seus seguidores. Somente a doutrina espírita, como o Consolador prometido por Jesus, nesta terceira revelação de Deus à Terra, vem nos trazer esta compreensão, essa lição de vida que dá sentido a tudo. Então eu diria, como ele diz aqui Emmanuel, na sua finalização dessa mensagem, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre nos perguntando: que fazeis vós mais que os outros? Aí está a responsabilidade do espiritista, do espírita cristão. O que fazemos melhor que os outros?
Temos nos destacado em interpretações, em atos, em palavras, em conduta, diferenciada daqueles que não conhecem essas coisas? Ou estamos ainda vivendo daquela ilusão de que tudo vai se dar segundo a vontade de Deus e que nós estamos dispensados de qualquer esforço? Já foi o tempo em que a religião da qual dependíamos nos fazia satisfeitos. Atualmente, pelo progresso que já atingimos, nós somos convidados a colaborar intensivamente pelo nosso próprio progresso, diretamente perante as leis divinas já estabelecidas, como nós acabamos de ouvir, de ler aqui. Então, em certa oportunidade, Jesus disse aos seus seguidores, àqueles que ouviam: se vós cumprimentais apenas aqueles que vos cumprimentam, que vantagem tereis? Os facínoras, os maus, também se cumprimentam. Se vós saudardes apenas aquele que vos saúda, que diferença faz? Então há, de certa parte, da parte do Evangelho, da parte do Consolador, um convite amoroso para que nos comportemos conforme aquilo que já é do nosso conhecimento. Senão não haverá qualquer resultado positivo, porque conhecer apenas não basta. É preciso vivenciar o conhecimento que adquirimos. Pedimos a Jesus que nos abençoe sempre com suas lições e que nós possamos com ele concluir este trabalho. Que assim seja.